você. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. Eu não vou demorar, os irmãos estão assim, já é 8h25, o bispo nem começou a pregar, esse culto vai demorar, mas eu não vou demorar, irmãos, eu vou ser bem rápido, pelo menos pretendo ser rápido hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Amém? Você encontrou? Se encontrou, diga amém bem forte. Então vamos lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Vamos ler juntos? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. De que maneira? De que jeito ele vai ficar conosco? De que jeito ele vai ficar conosco? Mais forte, de que jeito ele vai ficar conosco? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Que promessa maravilhosa, não é, irmãos? Não é verdade? Que boa notícia a gente tem de saber que nós temos um companheiro, um amigo para todas as horas, que Ele vai estar conosco todo o tempo, que Ele vai estar com você em todas as circunstâncias, que Ele vai estar com você em todas as situações que você possa viver na sua vida. Irmãos, tem muita gente que precisa se convencer dessa verdade, porque hoje nós vivemos dentro de um contexto, de uma sociedade em que as pessoas estão sofrendo de solidão. Pessoas estão se sentindo abandonadas, pessoas que se sentem desprezadas. E muitas das vezes esse abandono toma lugar na vida dessa pessoa, esse desprezo toma lugar, essa solidão, porque essa pessoa às vezes não tem a certeza, não tem a convicção do que Jesus falou nesse texto, da promessa que Ele fez não só aos seus discípulos, mas Ele fez a cada um de nós. Ele mesmo diz aqui, eu vou repetir, eu rogarei ao Pai. Irmãos, quando Jesus está falando de que Ele vai rogar, não é simplesmente fazer um pedido, é um apelo que Ele vai fazer. É um clamor que Ele vai fazer ao Pai. Irmãos, se Jesus orando de uma maneira mais, não sei se Jesus orar dessa forma, mas vamos levar para o campo das ideias. Jesus faz uma oração mais simples, uma oração com menos intensidade, as coisas acontecem, irmãos. Se Ele simplesmente virou para aquele túmulo onde Lázaro estava sepultado, falou assim, Lázaro, sai para fora. Foi só essas palavras que Ele liberou e Lázaro saiu pulando, amarrado naquelas faixas que estavam envoltas no seu corpo. Agora Ele está dizendo que eu vou rogar ao Pai, eu vou clamar, eu vou interceder ao Pai, para que Ele vos dê outro Consolador. E quando Ele está dizendo outro Consolador, irmãos, é que Ele vai mandar alguém de mesma natureza dele. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele não é um poder criativo, Ele não é um fogo, se bem que na Bíblia Ele é representado pelo fogo, pela água, que são coisas inanimadas, mas Ele não
é o poder que o dia, ele não é um fogo, ele pode transmitir o poder que o fogo causa, né, de modo espiritual, mas quando a Bíblia diz que ele é o Paráclito, está dizendo que é uma pessoa semelhante a Cristo, igual a Cristo, em essência e natureza, igual a Ele. A mesma atitude que Jesus teve com seus discípulos, irmãos, o Espírito Santo hoje tem conosco, de nos ensinar, de nos proteger, de nos guardar, de estar conosco nas situações difíceis. Vocês lembram dos momentos de dificuldade que os discípulos passaram? Quantos aqui lembram de algumas situações difíceis que os discípulos enfrentaram? Por exemplo, a tempestade no mar da Galileia. Quando eles estavam ali, de repente veio uma tempestade, e aqueles homens eram pescadores experientes, eles não eram amadores, eles viviam da pesca, desde a sua infância. Quem sabe Pedro já convivia com aquele mar, já convivia com aquela profissão de ser pescador, tinha experiência, tinha know-how, sabia fazer, sabia lidar com aquela situação. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que ele perdeu totalmente o controle do seu barco. Ele não conseguia mais conduzir o barco, ele não conseguia mais fazer com que o barco seguisse na direção que eles haviam dado para aquele barco. Porque uma tempestade estava impedindo, uma tempestade estava dificultando. E a Bíblia diz que quanto mais eles tentavam, mais eles iam de mal a pior. E de repente Jesus é despertado naquele barco. Os discípulos chamam Jesus, acorda Jesus, Jesus se levanta, coloca na frente do barco e acalma o vento e a tempestade e segue-se bonança. Uma viagem tranquila. Então, irmãos, a mesma atitude que Jesus tinha com os seus discípulos, de proteger, de guardar, de ensinar, de direcionar, de conduzir, agora o Espírito Santo faz conosco. Agora o Espírito Santo age na minha e na sua vida. Só que de uma forma diferente, irmãos. Jesus, quando ele veio, ele estava limitado em um corpo físico. Então ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo de Deus não, ele pode estar em vários lugares. Ele pode estar na minha vida aqui agora e também habitar na sua vida aí agora. Amanhã, quando eu despertar, ele vai estar comigo. E quando você despertar, ele também vai estar com você. Quando eu sair para cumprir as minhas tarefas de amanhã, ele vai estar comigo. E quando você sair para cumprir as suas, ele vai estar com você. Quantos acreditam que isso é verdade? Na minha e na sua vida. Esse Espírito veio para estar conosco. Esse outro Consolador. E Jesus chama ele de Consolador, não é? E quando está dizendo Consolador, não é que ele vai na dificuldade facilitar a nossa fuga, para não viver a situação que nós estamos atravessando. Mas quando fala que vai enviar o Consolador, é que ele vai nos dar força, que ele vai nos dar condições de enfrentar as tempestades da vida. Irmãos, quantas vezes eu e você passando por situações difíceis, que nós nos sentimos fracos, impossibilitado de fazer alguma coisa, indefeso diante da situação que nós estávamos vivendo, e o Espírito Santo veio e nos fortaleceu para vencer aquela situação. Quantas vezes não aconteceu com você? E você está vivendo uma situação de dificuldade, você clamou a Ele, e você chamou por Ele, e Ele veio, Ele te consolou, Ele te fortaleceu, para que você passasse por aquele momento difícil da sua vida. Foi assim ou não foi, irmãos? Ou só aconteceu comigo? Aconteceu com você também? Do Espírito Santo te fortalecer, Ele te consolar, dele te sustentar no momento das suas aflições, no momento da sua dificuldade. E sabe o que Jesus está dizendo? Que Ele vai estar conosco todo o tempo. Não é um dia sim, outro não. Isso às vezes pode acontecer comigo e com você, de hoje estar aqui na presença de Deus, e amanhã a gente está assim oscilando, está vacilando, né, em algumas coisas, em tentar fugir, em tentar sair da presença de Deus, em tentar se distanciar da presença de Deus.
O Joel falou algo interessante num dos nossos cultos de oração, que ele estava conduzindo. Ele disse o seguinte: se esse livro não te afastar do pecado, o pecado vai te afastar desse livro. Se a oração não te afastar do pecado, o pecado vai te afastar da oração. E eu quero levar isso para o que nós estamos dizendo. O Espírito Santo, ele não nos deixa, mas nós podemos tentar se afastar dele, se distanciar dele, mas ele não vai nos deixar. Amém? É o que está na sua Bíblia também? Ele vai estar convosco todo o tempo. É isso que está na sua Bíblia? Aqui, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, irmãos? Sabe o que é que nos afasta do Espírito Santo? Não é basicamente, irmãos, o nosso pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas. O que nos afasta do Espírito Santo é não conhecer a Jesus, é não crer em Jesus. Quando você não crê em Jesus, você não pode conhecer o Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. O mundo não pode receber porque o mundo não conhece Jesus. Porque Jesus não foi revelado para o mundo. Mas quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, falamos de Jesus para as pessoas, e as pessoas creem em Jesus, aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa. E mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhamos na nossa vida, o Espírito Santo vai continuar lá para tentar nos fortalecer, para nos ajudar na nossa fraqueza, para nos encorajar a vencer, a buscar o arrependimento. Amém? Porque é o que a Bíblia está dizendo, Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quando você peca e vem aquele sentimento de dor, de frustração, e você se arrepende: eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz, eu estou arrependido, eu estou com nojo de mim, eu estou frustrado comigo mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Está acontecendo com você? É uma ação do Espírito Santo, é o Espírito te convencendo, é o Espírito falando para você aonde você está falhando e propondo te ajudar a melhorar. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador. Jesus fala: eu vou enviar para vocês outro Consolador. E ele também diz: eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade. Amém? O que Jesus é na palavra para nós? Ele mesmo disse. O que ele é para nós? Qual uma das coisas que ele fala de si mesmo? Ele disse que ele é a porta, não é? Ele disse que ele é o caminho, não é isso? Ele disse que ele é o pastor das ovelhas, sim ou não? Mas ele também disse que ele é a verdade. Amém? Então o Espírito Santo de Deus vai trazer você a real presença de Jesus na sua vida. Ele vai te ajudar a andar com Jesus, a aparecer com Jesus, a ser como Jesus. Irmãos, e como nós somos confrontados por nós mesmos, e às vezes pelas situações, pelas pessoas com quais nós nos convivemos, a deixar de parecer com Jesus. Como nós somos confrontados a não parecer como Jesus, a não ser como Jesus, a perder a nossa identidade de filho de Deus. Mas o Espírito Santo da verdade, ele vai nos ajudar a sermos como Cristo, amém? Sermos autênticos cristãos. E a palavra cristão significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. É como se tivesse cada um de nós um Cristo em miniatura. Amém, irmãos? Eu podia dizer: você é uma amostra grátis de Jesus. Amém? Se eu pegar uma gota
de dipirona, por exemplo, ela é a mesma quantidade de dipirona em essência do que está dentro do vidro? Sim ou não? Ela contém as mesmas propriedades? Sim ou não? Contém, irmãos. Então o fato de nós sermos pequeno Cristo não diminui a gente. Não isenta de nós a parecermos com Cristo, a sermos como Cristo, a termos a identidade dele, a termos o caráter dele, porque nós temos dentro de nós, o Espírito Santo depositou em cada um de nós, a condição de sermos parecidos com Cristo. E quantos de vocês estão nesse caminho de parecer com Cristo? Alguém já virou para você alguma vez, sem você se identificar como cristão, só de conversar, alguém falou assim, olha, eu estou vendo que você parece que você é diferente, você fala assim meio diferente, você tem um semblante diferente. Você é cristão? Alguém já falou isso para você alguma vez? O mundo reconhece, irmãos, porque existe dentro de nós essa identidade. E é o Espírito Santo que nos conduz a parecer com Cristo, porque Ele é igual a Cristo. Então Ele vai agir como Cristo dentro de nós. Amém? Então o Espírito Santo Ele vem, o Paráclito, né? Chamado para nos assistir. O Espírito que opera em nós. E o Espírito de Deus, Ele opera em nós. Ele tem que nos usar. Ele não opera em nosso lugar. Amém? Você não vai ver o Espírito Santo flutuando aqui, andando nesses corredores. Às vezes nós temos essa impressão, porque a gente carrega essa impressão do que está lá no Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Mas ali, irmãos, é porque o ser humano ainda não havia sido criado. Porque eu e você ainda não havia sido criado. Mas o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos, lá em Pentecostes, o Espírito Santo não anda vagando por aí não, como alma penada. Ele não anda nos corredores da igreja. Ele vai andar através de cada um de nós, irmãos. Porque nós agora somos habitação, somos templo dele. Você se torna um instrumento na mão dele e você também se torna templo do Espírito Santo de Deus. Essas duas coisas nós temos que ser. Nós somos templo e nós também somos instrumento pelo qual ele vai se mover, pelo qual ele vai agir, pelo qual ele vai se manifestar, irmãos. Quantos estão entendendo? Amém? Então ele não vai trabalhar no nosso lugar, ele não vai operar em nosso lugar, nem apesar de nós, irmãos. Ele vai, mas eu sou fraco, eu sou assim, né? O Espírito Santo vai usar outra pessoa porque eu sou fraco mesmo. Não, ele não vai, apesar de nós, ele também não vai atuar, mas sim em nós e através de nós. Porque você pode usar seus defeitos, as suas dificuldades para se ausentar, para se excluir. O Espírito Santo vai usar o bispo, vai usar o Lucimar, vai usar a Ana Paula, mas ele não vai me usar porque eu estou cheio de problemas, cheio de defeito, não. Ele vai te usar. Quando Paulo pediu para Deus livrar ele de algumas fraquezas, Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quem é esse que vem como poder sobre as nossas vidas, irmãos? Que poder foi esse que desceu lá em Pentecostes? Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai nos auxiliar, vai nos ajudar na nossa dificuldade. E Paulo entendeu isso. E ele disse, portanto, quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Então não usa as suas fraquezas para negar o seu chamado, ou para não fazer aquilo que Deus chamou para realizar. Então não usa como desculpa, porque nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos um instrumento, uma ferramenta precisa para que através da minha e da sua vida o nome de Jesus seja glorificado, irmãos. Amém? Você está feliz com isso ou não?
Então vamos lá. Vamos ver que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha de maneira esporádica. Ele não vinha para permanecer, para habitar, como Jesus estava falando aqui nesse texto. Você pode observar que no Velho Testamento ele usava alguns homens, algumas mulheres, em determinados momentos, em determinada situação. Lá em 1 Samuel, versículo 16 ao 14, diz que o Espírito Santo saiu de Saul. Chegou um determinado momento que Saul foi deposto como rei de Israel e o Espírito saiu dele. Mas por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo habitava nas pessoas para desenvolver determinadas funções, determinadas tarefas. Quando Davi foi ungido rei sobre Israel, o Espírito Santo de Deus então veio e habitou em Davi. Saiu de Saul porque terminou o tempo de Saul e habitou em Davi. E Davi então passou a ser usado pelo Espírito Santo de Deus por um tempo específico. O tempo do seu ministério. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio no dia de Pentecostes, irmãos, ele não veio só para nos visitar. Ele não veio só para estar conosco em um momento e depois ele nos deixaria. Ele veio para permanecer em nós. Amém, irmãos? Ele veio para habitar em nós, para fazer de nós a sua casa, a sua morada. E hoje ele habita na minha e na sua vida. Amém? Às vezes você está se sentindo fraco, mas você tem alguém dentro de você que pode te fortalecer, que pode te ajudar, que pode realmente te levantar, te dar força para você cumprir a sua missão, para que você cumpra o seu chamado, para que você seja um homem e uma mulher de Deus. Amado, e à medida que nós vamos abrindo nosso coração e recebendo de Jesus, do Espírito Santo, mais Ele vai preenchendo, mais Ele vai tomando lugar nas nossas vidas. Amém? Sabe, porque muitas das vezes a gente está sente tão fraco, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de jejuar. Não, jejuar de café é difícil demais, eu não dou conta. É porque nós estamos deixando que o Espírito não haja na nossa vida, não domine a nossa vida. A gente está, tolindo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida se você permitir, se você deixar. Então, quando você permite, quando você dá lugar, quando você se esvazia de você mesmo, Ele vai te enchendo, e Ele vai te controlando, Ele vai te dirigindo, Ele vai dirigindo as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos, as decisões que você tem que tomar, amém? Porque Ele vai controlando a sua vida, Ele vai controlando todo o seu ser, e você passa a ser dominado, você passa a ser dirigido, você passa a ser guiado por Ele. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo aqui? Quantos querem andar todos os dias debaixo da direção do Espírito Santo de Deus? Então se esvazie, meu querido, de você mesmo. Abra mão das suas vontades, dos seus desejos e deixa que o Espírito Santo de Deus venha dominando a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio fora de um corpo, Ele veio num corpo? Ele veio em um? Então Jesus precisava de um corpo para cumprir o seu ministério, sim ou não? Agora, o Espírito Santo de Deus tem um corpo. Qual é esse corpo que Ele tem para poder agir? Qual é esse corpo? Nós. E quem somos nós? A igreja. Amém? Então, da mesma forma que Jesus usou um corpo para poder exercer o seu ministério, o Espírito Santo quer usar o meu corpo, o seu corpo, para poder desenvolver os dons dele nas nossas vidas, as habilidades que Ele quer derramar sobre cada um de nós, para que a gente possa cumprir a tarefa, a missão, o propósito dele nas nossas vidas. E eu quero, irmãos, fazer um desafio para você nessa noite.